Durante a sessão do plenário, o senador Eduardo Girão confrontou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apontando a desmoralização do Congresso Nacional pelas constantes invasões feitas pelo Supremo Tribunal Federal que atropela o Legislativo. Mencionando a mais recente decisão do Supremo sobre o porte de substâncias ilícitas, o senador disse: "O crime está aplaudindo essa aberração que esmaga o Congresso Nacional." O senador sugeriu que a PEC, que está na Câmara dos Deputados, vá direto para o plenário daquela casa, dizendo: "Para que diminua um pouco esse nosso vexame do Congresso Nacional, que está, infelizmente, desmoralizado perante a opinião pública. É só isso que eu tenho ouvido nas ruas desde ontem, e eu não tiro absolutamente a legitimidade dos brasileiros que pensam assim." Eduardo Girão comemorou as ações do deputado americano Chris Smith, que enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes com questionamentos sobre as violações de direitos humanos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro. O senador lembrou: "Foram enviadas cópias oficiais do documento para o senhor presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, também para o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, para o do STF, Barroso, e para o TSE, a ministra Carmen Lúcia." Girão disse: "Com isso, somos todos nós, senadores da República, corresponsáveis por essas sérias consequências que possam advir para o nosso país em função do comportamento arbitrário, abusivo e inconstitucional de um dos ministros do STF, que nunca recebeu um voto em toda a sua vida." O senador Eduardo Girão alertou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco: "Não dá mais para continuarmos inertes. É preciso agir enquanto é tempo. O Brasil não pode continuar numa espécie de aventura ditatorial. Precisamos prestar muita atenção nos novos ares mundiais, com os avanços da direita em toda a Europa, que levaram o presidente da França, inclusive, a dissolver o parlamento e convocar novas eleições, com o amplo favoritismo dos conservadores. O mesmo fenômeno já ocorreu aqui vizinho, na Argentina, e deve estar também nas próximas eleições dos Estados Unidos, com a vitória dos republicanos. O Brasil não pode ficar isolado mundialmente como uma das nações que mais reprime a liberdade de expressão, a exemplo da China e da Rússia." Ao retomar o assunto do julgamento do STF, Girão lembrou que o Congresso já legislou diversas vezes sobre o tema e disse: "E justamente no momento em que a CCJ da Câmara também aprova a matéria, vem aí o STF e passa por cima, sem tomar qualquer conhecimento das nossas casas." Há tempos que não existe mais harmonia e independência entre os poderes da República no Brasil. O que está existindo é a supremacia de um poder que não tem nenhuma legitimidade do voto popular, esmagando justamente o poder que representa a vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. Não é como o ministro Toffoli falou. Assim, a PGR, o pessoal do CAD, embaixadores, todos seriam eleitos com 100 milhões de votos. Vamos combinar. É piada aquela colocação que foi feita, assim como a piada que ele fez ontem sobre o censor da República, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma chacota com todos nós, cidadãos brasileiros, que estamos vendo acontecer isso. Não é assunto para brincadeira. A gente tem que levar com seriedade. O senador Eduardo Girão lembrou: "Eu preciso repetir mais uma vez, senhor presidente, que o grande responsável por tamanha crise política, social, institucional e moral é o Senado da República, ao fugir da sua responsabilidade de finalmente abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro do Supremo. Tudo isso está acontecendo por causa dessa nossa inércia. Passaremos para a história como uma legislatura covarde. Eu não quero fazer parte disso, senhor presidente. Eu me posicionarei
todos os dias para que a gente consiga cumprir o nosso dever e conto com o senhor. Girão lembrou que, embora o projeto esteja na Câmara, o Senado tem responsabilidade sobre a situação. Como eu disse, o presidente Lira precisa pautar no plenário a questão da PEC 45 o quanto antes. Vai criar um impasse institucional, mas aí nós vamos ver a verdade, quem é quem com relação a isso. E nós precisamos, com certeza, efetivar essa questão do impeachment. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar esse momento. A mudança de voto do Toffoli é vergonhosa. Ontem o ministro Fux falou, inclusive, não somos juízes eleitos. E, enfim, foi uma lição de moral para todos nós, passando a bola um pouco para a gente. Os senadores pôs a questão que se coloca para os brasileiros. Nós precisamos do Congresso ou não? Vamos ver agora se o salário que a gente recebe, se tudo que gira em torno desta casa com custo bilionário, se justifica para o Brasil após esse impasse. E hoje, o presidente Lira disse que o sentimento na Câmara é de aprovação da PEC, de sua autoria, presidente. Se passar e a gente não se der o respeito de, nesse impasse, estar acima, porque fomos nós eleitos justamente para esse tipo de votação, aí realmente é fechar as portas e entregar a chave para o Poder Judiciário, porque aí economizam-se bilhões de reais do povo brasileiro e a gente não passa mais vergonha, não é desmoralizado. Isso porque participar de teatro não tem o menor cabimento. O senador fez um apelo que as pessoas deste país, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, inclusive parlamentares, se posicionem com coragem para a gente não passar para a história como o Congresso mais covarde que esse Brasil já teve nos 200 anos do Senado Federal. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo.
Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. O Brasil, as cidadãs e cidadãos brasileiros ainda de ressaca moral com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou agora há pouco os absurdos 40 gramas, ou seja, é a institucionalização do
do aviãozinho, quantidade de jovens que vão estar nas praças, o tráfico aí cooptando, colocando 40 gramas na mão de cada um. O crime está aplaudindo essa aberração que esmaga o Congresso Nacional. Espero que o presidente Arthur Lira possa votar. Falou que vai para uma comissão, mas eu acho que devido à emergência nacional, vá direto para o plenário da Câmara dos Deputados para que diminua um pouco esse nosso vexame, né? Do Congresso Nacional, que está, infelizmente, desmoralizado perante a opinião pública. É só isso o que eu tenho ouvido nas ruas desde ontem, e eu não tiro absolutamente a legitimidade dos brasileiros que pensam assim. Mas eu inicio hoje, senhor presidente, com 2 acontecimentos de alto impacto para a democracia brasileira. Um muito positivo e outro muito negativo. Vamos começar pelo positivo. O Congresso norte-americano tomou uma decisão que pode ser o início de um processo importante para a volta da democracia em nosso país, para que haja o reequilíbrio entre os poderes. Só vindo de fora é a nossa esperança mais promissora hoje. Através da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais, presididas pelo deputado Chris Smith, foi encaminhado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes um documento contendo 7 questionamentos com prazo de 10 dias para as respostas. Foram enviadas cópias oficiais do documento por o senhor presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, para também o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e do STF, também Barroso, e TSE, ministra Carmen Lúcia. Com isso, somos todos nós, senadores da República, corresponsáveis por essas sérias consequências que possam advir para o nosso país em função do comportamento arbitrário, abusivo e inconstitucional de um dos ministros do STF, que nunca recebeu um voto em toda a sua vida. Todos esses questionamentos estão sendo baseados em muitas denúncias bem documentadas, robustas e apresentadas em audiência pública no Congresso norte-americano, denominada, abro aspas, Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Eu estava lá com outros parlamentares brasileiros no dia dessa audiência. Além disso, senhor presidente, foram destacados os casos de censura prévia, bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites sem qualquer justificativa, com imposição de restrições às liberdades civis, incluindo ordens de prisão, cancelamento de passaporte, bloqueio de contas bancárias. Olha só a que ponto nós chegamos em pleno século XXI no Brasil. Existem, inclusive, 2 requerimentos aprovados, senhor presidente, de minha autoria, um na CDH e outro na Comissão de Segurança Pública, convidando tanto o deputado Chris Smith, que é um dos mais longevos dos Estados Unidos, respeitados, como o ministro Alexandre de Moraes, para tratar de todas essas questões no Senado Federal. Não dá mais para continuarmos inertes. É preciso agir enquanto é tempo. O Brasil não pode continuar numa espécie de aventura ditatorial. Precisamos prestar muita atenção nos novos ares mundiais, com os avanços da direita em toda a Europa, que levaram o presidente da França, inclusive, a dissolver o parlamento e convocar novas eleições com amplo favoritivo dos conservadores. O mesmo fenômeno já ocorreu aqui vizinho, na Argentina, e deve estar também nas próximas eleições dos Estados Unidos, com a vitória dos republicanos. O Brasil não pode ficar isolado mundialmente como uma das nações que mais reprime a liberdade de expressão, a exemplo da China e da Rússia. Agora vamos à notícia ruim, senhor presidente. Eu tenho que voltar a ela porque é algo difícil de digerir o que aconteceu ontem, né? Assim, que na realidade é tão trágica que pode resultar num bem para a nossa combalida democracia. Trata-se da infame decisão do STF, do julgamento que na prática legaliza o tráfico de 40 gramas. Né? Então, foi formada essa maioria ontem e, como eu falei há pouco, uma liberação em massa de traficantes que estão aí
nos presídios e outras repercussões mais. Isso não é apenas um simples desrespeito, senhor presidente, ao Congresso, ao nosso Congresso Nacional. É um verdadeiro ataque ao princípio constitucional da harmonia e independência entre os poderes da República. Isso porque ocorre justamente com o tema em que o Parlamento brasileiro tem legislado com muita eficácia, em sintonia com cerca de 80% do povo brasileiro que não quer a legalização das drogas. Foram aprovadas 2 leis recentemente, uma em 2006 no governo Lula e outra em 2019 no governo Bolsonaro. Além disso, com o objetivo de sustar esse julgamento abusivo, o Senado aprova a PEC de sua autoria, senhor presidente, e justamente no momento em que a CCJ da Câmara também aprova a matéria, vem aí o STF e passa por cima sem tomar qualquer conhecimento das nossas casas. Há tempos que não existe mais harmonia e independência entre os poderes da República no Brasil. O que está existindo é a supremacia de um poder que não tem nenhuma legitimidade do voto popular, esmagando justamente o poder que representa a vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. Não é como o ministro Toffoli falou. Assim, a PGR, o pessoal do CAD, embaixadores, todos seriam eleitos com 100 milhões de votos. Vamos combinar, né? Isso é piada, aquela colocação que foi feita. Assim como a piada que ele fez ontem sobre o censor da República, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma chacota com todos nós, cidadãos brasileiros, que estamos vendo acontecer. Isso não é assunto para brincadeira, né? A gente tem que levar com seriedade. Eu preciso repetir mais uma vez, senhor presidente, o grande responsável por tamanha crise política, social, institucional e moral é o Senado da República, ao fugir da sua responsabilidade de finalmente abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro do Supremo. Tudo isso está acontecendo por causa dessa nossa inércia. Passaremos para a história como uma legislatura covarde. Eu não quero fazer parte disso, senhor presidente. Me posicionarei todos os dias para que a gente consiga cumprir o nosso dever e conto com o senhor. Conto com o senhor. Como diz o seu conterrâneo, Chico Xavier, embora não possamos voltar atrás para fazer um novo começo, nós possamos começar agora a fazer um novo fim. Eu tenho fé, eu tenho esperança na capacidade de reflexão de todo ser humano. Como eu disse, o presidente Lira precisa pautar no plenário, né, a questão da PEC 45, quanto antes. Vai criar um impasse institucional. Mas aí nós vamos ver a verdade, quem é quem com relação a isso, né? E nós precisamos, com certeza, efetivar essa questão do impeachment. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar esse momento, né? A mudança de voto do Toffoli, vergonhosa, né? E ontem o ministro Fux falou, inclusive, não somos juízes eleitos, né? Enfim, foi uma lição de moral para todos nós, passando a bola um pouco para a gente aí. Nós precisamos do Congresso ou não? Vamos ver agora, né? Se o salário que a gente recebe, se tudo o que gira em torno dessa casa com custo bilionário justifica para o Brasil, né? Se após esse impasse, porque hoje o presidente Lira disse que o sentimento na Câmara é da aprovação da PEC de sua autoria, presidente. Se passar, né, e a gente não se der o respeito de, nesse impasse, estar acima, porque fomos nós eleitos justamente para esse tipo de votação, aí realmente fechar a chave, entregar para o Poder Judiciário, porque aí economiza bilhões de reais do povo brasileiro e a gente não passa mais vergonha, não é desmoralizado, porque participar de teatro não tem o menor cabimento. Eu fecho com a frase do grande pacifista e humanista Martin Luther King nesse momento. Momentos de sombras que a gente vive, de trevas. Ele dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito 15 segundos. dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Que as pessoas, de forma ordeira, pacífica, respeitosa desse país, inclusive parlamentares, se posicionem com coragem para a gente não passar para a história como o Congresso mais covarde que esse Brasil já teve nos 200 anos do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Com a palavra, senador Zequinha Marinho.